Então, retenção do processo para a empresa. E o outro é a questão da segurança para o próprio pré-vendedor ou vendedor. Então, são dois elementos que eu consigo combater de por que faz sentido o script. Então, para os donos, a retenção do processo de alto valor, não depende de mais ninguém, é só seguir. E para os resistentes, cara, vem comigo, eu quero te fazer bater meta. Quando eu construo um script novo para implementar e ele não deu resultado, eu tenho que vencer todas essas barreiras das dúvidas sobre o script. Agora, quando eu tenho um script que já dá resultado, que eu tenho 5, 7, 8, 10, 15 pessoas executando e que passaram mais 20 ali antes executando e tiveram resultados, quem entra não tem como questionar o script, só executa, porque o resultado ele já está no script. É muito legal esse cuidado de não é só ler o script. Qual resposta que elas têm que obter com cada pergunta? Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou Dani Botelho. E eu sou o João Rosa. Legal, João. Bora para mais um podcast? Bora para mais um podcast e hoje o tema é um dos que eu mais gosto de falar, um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é script de vendas, né? Ou melhor, script como um todo. E eu até coloquei aqui na nossa colinha que é um assunto polêmico. Bem polêmico, porque eu converso com muitas pessoas, você também, né, Dani? Que estão envolvidas com o comercial, que falam sobre vendas, e é um tema que divide muitas opiniões. Inclusive, esses dias, eu participo de um grupo que é a Comunidade de Vendas Floripa, e eu estava falando sobre o nosso processo comercial, sobre o que a gente acredita, e falando que, olha, para mim, o meu time ele precisa seguir todo o script, e é por isso que a ferramenta do Spotter, o Exact Spotter, ele me ajuda bastante, eu consigo utilizar ele de uma maneira que gera bastante resultado. E algumas pessoas, olha, eu até entendo, mas eu não acredito em seguir script. Aí começou uma conversa, uma troca de ideias, uma troca de informações. Então ele é um tema polêmico por conta disso, porque algumas pessoas, elas não acreditam em script, acham que tem que deixar o vendedor mais estilo livre, do jeito que ele consiga conduzir. E eu, pelo contrário, e eu acho que você vem com essa crença junto comigo, é que o processo comercial, se ele for baseado no script, ele tem muitos ganhos, que são os ganhos que a gente vai falar aqui dentro dessa conversa, né, Dani? Legal. Antes de a gente falar de ganhos e tal, a gente chega nos clientes, na implantação da máquina de venda, na implantação do processo de inside sales, vendas internas aí, vendas, né, normalmente por telefone. E o script, ele traz, quando a gente vai instalar, ele traz duas resistências. A primeira resistência é a própria resistência do time, né? Que é a resistência de, mas script é difícil seguir, mas eu vou ter que seguir isso, mas não é o que o cliente vai falar. E aqui a gente vai comentar mais sobre isso também. E o outro é aguentar a ansiedade dos donos do negócio. Tanto na instalação da própria máquina de vendas como um todo, porque tem dois scripts aqui, que é o script da pré-venda e o script da venda. E o próprio dono, né, ele acaba tendo algumas crenças do tipo, mas como é que eu faço para gerar mais vendas, sendo que eu tenho que gerar as vendas rápido e tal, mas aí agora as pessoas vão ter que estudar esse script e a gente precisa botar a venda para acontecer, então eles ficam muito ansiosos em vender, mas não sabe que isso gera ainda mais ansiedade para o vendedor, e o vendedor tenta... Normalmente vendedor, que a gente fala de depender de vendedor estrela, ou seja, nem sempre as equipes têm bons vendedores. Difícil. Dificilmente. E o script acaba ajudando esses pré-vendedores e vendedores iniciantes começarem a ter mais segurança na venda e faz com que a venda aconteça, e a gente tira então a ansiedade do dono aí no dia a dia da pressão sobre os pré-vendedores e vendedores. Então o script ele ajuda a conduzir isso. Então, tira um pouco dessa ansiedade, tira bem a ansiedade dos donos, mas a gente tem a ansiedade dos donos, e tem também as resistências dos pré-vendedores e vendedores, principalmente dos vendedores. Eu acho que esse tema é legal e talvez, dependendo como for, a gente grave até 2 podcasts, né? O primeiro é sobre script, depois é como montar um script de vendas, que acho que também tem bastante pano para manga. A gente consegue dividir esses temas. Mas, cara, uma coisa que é importante a gente falar, a gente mencionar quando a gente vai falar sobre script de vendas,
é que o script de vendas, quando a gente fala sobre ele, não é sobre ser um roteiro de um palavra por palavra 100% scriptado, ou melhor, né, uma conversa de telemarketing que a pessoa não consegue desenvolver uma conversa que pareça ser natural. Uma das premissas de ter um script de vendas é estudar ele tanto a ponto que você consiga conversar sobre aquele script, conversar sobre aquele esqueleto de perguntas que você tem. Consiga ter a escutativa para poder executar o script. Mas falar aquele script sem parecer que você está lendo. E essa é a grande ideia. Dentro de uma metodologia que se utiliza script de vendas, vem um passo atrás que é treinar as pessoas para utilizar o script de vendas, que é fazer aquela pessoa simular 20, 30 vezes, que é o número que eu bato muito na tecla, para ela internalizar aquilo e conseguir adaptar as perguntas do script para o momento da conversa que ela está tendo com o cliente, né? Então, poxa, uma pessoa que fala 30 vezes o mesmo script, quando ela vai executar a 31ª, ela não vai ser mais um robô. Ela consegue dar entonação, ela consegue mudar a frequência vocal, ela consegue mudar uma ou outra palavra para encaixar com o contexto do cliente. Ela precisa ter escutativa, como você bem falou, Dani, para escutar o que o cliente falou, trazer a próxima frase que está dentro do script dela e adaptar com aquele contexto, utilizando uma ou outra palavra que o cliente trouxe anteriormente. Então, isso é muito importante quando a gente está falando de script. E, cara, por que a gente acredita em script? Por que a gente bate tanto nessa tecla? Primeira coisa, porque o script ajuda a treinar um time comercial. O script ajuda a padronizar o atendimento. Previsibilidade. O script vai trazer essa previsibilidade na conversa. O script, ele vai te ajudar no teu processo comercial. E, principalmente, o script vai desenvolver as pessoas. E quando tudo isso acontece, tem um ponto que é muito importante, é que eu trago a habilidade para dentro do processo através de um script e não necessariamente eu preciso ter o vendedor estrela com habilidade para vender. O que significa isso, Dani? Quando eu tenho habilidade no meu processo, eu consigo pegar pessoas comuns e treiná-las em um processo que converte. Deixa de ser as pessoas que convertem, sim o processo que converte. Só que vem a parte mais difícil de tudo isso, que é encontrar pessoas que sigam os processos, que consigam se adaptar e seguir e fazer o que está pedindo o processo. E não querer fazer firula, não querer adaptar, não querer fazer do seu jeito, que é uma das coisas que mais acontecem dentro da utilização de um script de vendas ou de um processo que utiliza script. Isso acontece pra caramba. Sim, assim. é aquilo que eu estava falando, né? Quando a gente instala a máquina, instala uma das etapas do script, tem a resistência, né? E é engraçado como, mesmo a gente sabendo a baixa performance dos pré-vendedores e dos próprios vendedores, eles ainda são resistentes, mas a gente vai conversando, vai liderando eles e eles vão sentindo que aquilo dá segurança. E quando começa a funcionar, aí eles começam a ir para a próxima fase, que é do tipo, cara, que legal, vou começar a executar os estudos, né, do script. A gente está com uma operação aqui, acho que o script já está rodando acho que uns 15 dias, e é intenso o trabalho, né? Porque a gente fala de um estudo de script aí, dura um tempo para estudar né, e fazer os famosos roleplays e simulações. E a gente está com uma operação aí que tem 2 closers sendo trabalhados. Acho que está com 17 já, 17 treinamentos já de simulações, e a outra está com acho que 15 simulações. E ainda assim a gente vai monitorando, vai analisando, eles já estão executando. Mas o que os dois sentem? Traz essa previsibilidade. Eles começam a trocar as informações do tipo, putz, o meu cliente, o meu lead agiu dessa forma, eu agi assim. Só uma correção, né? Não é simulações, né? No caso, eles já fizeram as simulações, eles estão no campo de batalha, né? Tem as simulações que estão acontecendo e eles estão já validando no campo de batalha. Eles não estão na 30ª simulação para então ir para o campo de batalha, né? Mas eles já executaram mais da metade aí do caminho. Então Sim. já estão sentindo no campo de batalha os benefícios disso, né? Sim. Que vai falar também da previsibilidade do que a gente quer escutar do cliente. E é muito louco porque uma dessas pessoas, ela foi treinada no script de pré-vendas, ela fez
todas as simulações. Então ela já vem Verdade. muito mais educada. E tanto que essa pessoa teve primeiro resultado com venda do que o outro closer, né? Exatamente. Então isso acelera esse processo. É legal falar isso, que foi tem um pré-vendas que foi treinado, enfim, ele vinha para produção de closer, mas ele foi treinado com pré-vendedor, teve resultado com pré-vendas, está rampando, né? Tá subindo para produção de closer. De vendedor. Isso, de vendedor. E a primeira agenda que ele teve com o vendedor, ele fechou a venda. Sim. E ele super seguro, assim. Sim. Né? Super... Cara, e ele nem tinha chegado aí na... Hoje ele tá com 17 simulações já. Mas ele devia estar na 12ª simulação quando ele foi para a primeira venda dele. Então ele tava super seguro, assim. Essa é a palavra. Aí, aliás, e com um ticket ainda muito maior do que normalmente estava sendo vendido. Sim, exatamente. O ticket 50% maior que ele fechou, né? Porque olha só, quando a gente trabalha com uma pessoa estudando tudo aquilo que ela vai falar, todos os argumentos, estudando todas as objeções que podem surgir, ela ter aquilo já mapeado para como ela responder, isso vai trazer segurança para ela. Segurança para quando pegar o telefone e ligar. Lembra que eu falo muito do vendedor, do pré-vendedor que tem medo de ligar? Aliás, tem episódio nosso falando disso aí, exatamente. Né? Bora lá, F. Medo Bora de colocar vender. no card aí, medo de vender. Então, quando as pessoas têm medo de vender, é porque quando elas pegam o telefone para ligar para um cliente, elas não sabem o que vão falar. E quando eu tenho um script para trabalhar, isso fica mais claro, isso fica mais redondo, ou melhor, elas já sabem o que elas vão falar. Então, quando um script é bem montado, bem construído, pensando exatamente como que o cliente vai te responder e pensando baseado no spin selling, que tem já um episódio que a gente fala sobre spin selling também, mas um script montado no spin selling, ele facilita para a pessoa pegar o telefone, abrir uma câmera e conduzir uma conversa. Porque, olha só, tem uma das coisas que é muito legal de falar, porque eu acredito no script, tem um exemplo que é muito legal, que se você pega 2 atores famosos, os caras muito feras, e dá para eles roteiro para eles seguirem, o tema do roteiro, um tema do filme, e eu quero que vocês façam uma comédia romântica e o tema vai ser, sei lá, amizade colorida. Eles vão construir um filme, eles podem ter os maiores Oscars que eles já ganharam na vida, pode ser os caras mais feras, Brad Pitt, Angelina Jolie. Eles vão fazer um filme do nada, sem ter o restante das informações? Não vão, pode ser os melhores atores do mundo que eles não vão desenvolver um filme. E por que o roteiro é tão importante? Para guiar eles, aonde começa, o que eles têm que fazer, qual cena eles têm que falar, onde é que eles têm que se relacionar, onde que eles não têm que se relacionar. Então, o script é basicamente esse roteiro. É para guiar aquela conversa de vendas e para o ator, que nesse caso é o vendedor ou o pré-vendedor, conseguir começar a conversa e terminar a conversa. Então o script ele tem como missão tirar o cara do ponto A e levar ele para o ponto B. Tirar o cara do ponto inicial da conversa e levar ele até o fechamento, até a obtenção de compromisso, que é onde a gente fala do método do spin. Então quando eu tenho esse script, ele vai guiar a minha conversa. Ele vai permitir que alguém conduza essa conversa sem ser o maior expert do mercado. Por quê? Porque a habilidade vai para dentro do script. A habilidade ela não está necessariamente no vendedor. Sim. Mas claro, o que acontece, Dani? Quando eu repito aquilo 10, 20, 30, 40, 50 vendas, esse cara ele vai internalizando essa habilidade dentro dele e vai conduzindo essas conversas de maneira cada vez mais leves, parecendo que realmente é uma conversa, não demonstrando que ele está lendo ou que ele tem aquelas perguntas já intrínsecas dentro dele, parecendo algo natural. Por que parece algo natural, Dani? Porque a gente vai para a primeira regra da venda. Conheça seu perfil ideal de cliente. Quando a gente vai para a primeira regra da venda, a gente sabe o que o nosso cliente sente. A gente sabe o que o nosso cliente está sentindo, as dores dele. Então, se o meu script é baseado nessas dores, fica muito mais fácil de conduzir uma conversa baseada em script. Boa. Quando tu fala ali é sempre sobre o cliente ou ICP, eu vou trazer um caso que aconteceu inclusive essa semana. A gente está com uma operação e a gente ligou essa integração entre marketing e vendas e a gente chama de sala de guerra, né? Então a gente começa o dia com a daily, né? Com a reunião diária, depois faz um checkpoint no final do dia, une todo o time, o que está acontecendo, o que está acontecendo nos processos, se o lead está certo, se o lead está errado, o que está acontecendo nos scripts. E foi muito legal um feedback de 2 closers, um que está mais dentro do processo, que está mais conectado, e outro que está mais resistente, era um closer antigo,
E a fala é muito diferente, assim. Um closer, ele tá tão internalizado com o script que a fala dele é... Cara, às vezes é um lead desafiador, mas eu escuto, eu tô entendendo a dor dele, não é sobre mim, é sobre ele, eu sigo o que tá no script, sobre as dores do script e vou conduzindo ele super bem. Já o outro closer, ele tava nesse processo de rampagem, né, do script, tal, de organizar o script, e ele sempre vinha pro feedback muito reclamão, né, que era... que cliente arrogante, que cliente, né, que não... Mas não é sobre o que ele tá falando. Cara, segue o script, porque isso é uma percepção tua. Tu tem que entender qual é a dor do cliente e o cliente é daquele jeito. E encaixa o script, que o script vai funcionar. Sim. Então, é sempre sobre o cliente. Não é tomar as dores sobre o que um closer acha, que se ele é o cliente ideal ou não. Cara, segue o script. Se o funil entregou esse lead até ali, cara, só segue o script. Então, é sempre sobre o cliente. O script está desenhado sobre o cliente, não é sobre uma percepção de um vendedor e de um pré-vendedor. Sim. Só segue o script. Sim. Cara, todo script ele precisa seguir 4 regras. A primeira regra é o que o Dani está falando aqui. Sempre sobre o cliente. O script ele precisa falar sobre o cliente, sobre as dores, sobre os desejos do cliente. A segunda regra, um script ele precisa tocar na razão e na emoção. Não adianta um script só para falar sobre emoção, que vai faltar razão para vender. E não adianta um script para falar só sobre razão, que vai faltar emoção para vender. A terceira regra do script, que eu bato muito nessa tecla, que é o script ele precisa conduzir o teu cliente para o teu cliente falar a seguinte frase: eu não sei como fazer. Porque a partir do momento que o teu cliente ele não sabe como fazer, teoricamente, aquela dor ou como resolver aquela dor, você, que é o expert dessa solução, sabe. Então você vai olhar para o teu cliente e vai falar, pô, se você não sabe, cara, eu sei e eu posso te ajudar. E a quarta regrinha, que é bem importante, claro, cabe adaptação para cada estilo de negócio, é fazer o teu cliente falar através do script que ele tá perdendo dinheiro. Então o teu cliente tem que olhar para você e falar assim, putz, eu tô perdendo dinheiro, ou isso faz com que eu perca dinheiro no final do mês. Então, como que você vai construir esse script para fazer com que o teu cliente fale essas coisas? Calma, a gente vai ter um episódio só para falar sobre isso e possivelmente vai sair nos próximos episódios aí de podcast. Mas aqui, Dani, voltando para o que a gente estava falando, né, sobre o próprio tema script de venda e da importância dele, eu acho que a gente pode elencar algumas coisas. Primeiro, a importância dele para o treinamento do time comercial, que a gente já estava falando. Então, o script ele vai nos ajudar a treinar, porque o script ele vai fazer parte do processo e ele vai trazer habilidade para dentro do processo. E, cara, o script ele também vai fazer com que as pessoas tenham essa segurança, que você falou, pô, a pessoa se sente segura, a pessoa consegue guiar, a pessoa consegue pegar algo e sair do início e conduzir o cliente até o final. Aquilo que você falou, aquela palavra, segurança, ele vai trazer segurança para as pessoas. Segundo, o script ele vai nos ajudar ferrenhamente no treinamento do time comercial, porque eu começo a padronizar tudo que eu estou fazendo, eu começo a ter clareza de como funcionam os processos. Terceira coisa, o script ele vai me blindar do vendedor estrela no sentido que eu vou pegar as habilidades do vendedor estrela e trazer para dentro do meu processo e conseguir treinar outras pessoas dentro desse mesmo processo que o cara que converte, eu vou pegar esse cara que converte e vou trazer esses argumentos dele e padronizar para todo mundo. Outra coisa, padronização. Então eu vou ter as pessoas falando a mesma coisa. Tem uma coisa que é muito legal de script, que ele nos ajuda, é que eu consigo fazer pequenos ajustes. Eu consigo metrificar o que está acontecendo. Porque olha só, se eu tenho 10 vendedores e cada um fala de um jeito, como que eu vou saber aonde que eu posso melhorar se cada um fala de um jeito? Então, se eu tenho todo mundo falando igual e eu mudo uma palavra, um argumento, alguma coisa, e aquilo me dá resultado, eu sei o que eu mexi e o que pode me dar resultado se eu mexer de todo mundo. Mudou, e aí tu atua lá e todo mundo fala igual e aí todo mundo cresce, né? Aliás, exatamente. O negócio cresce. E aí é onde eu consigo aplicar a melhoria contínua dentro desse processo. Então, ele me vai trazer essa previsibilidade, ele ajuda a treinar a equipe, ele retém esse processo para dentro da empresa, ele me inibe do vendedor estrela, ele dá segurança. Então, todas essas coisas que a gente citou são os benefícios que nós acreditamos e que nós vimos no campo de batalha
acontecer por ter um script de vendas. Só que a implementação desse script de vendas é aquilo que você falou no início, né? Existem algumas resistências. E essas resistências, cara, são bem complexas e que a gente tem que ir lá, lidar com calma, devagarinho. Não, mas testa desse jeito, testa desse jeito. Primeiro vamos executar ele, depois a gente vai melhorar esse script. Primeiro vamos internalizar esse script, treinar 20, 30, 40 vezes. E, de novo, a habilidade que um vendedor precisa ter é uma habilidade de ler sem parecer que está lendo. Que é no sentido de, eu tenho um script para me conduzir, eu tenho um passo a passo para seguir, só que eu preciso treinar tanto isso que está dentro de mim, que quando eu for falar aquilo, por mais que ele esteja escrito, quem está do outro lado não vai perceber. E como é que eu adquiro isso? Treinando, repetindo. Repetição é a chave. Deixa eu repetir isso 30, 40, 50, 60 vezes. E você falou, né? A gente tem essa experiência de algumas pessoas que estão testando o script, validando o script, indo para o campo de batalha. E quanto mais elas vão para o campo de batalha, melhor fica a condição delas de uma conversa. Você está vivendo isso, a gente está vivendo isso dentro de uma operação, né? Tu falou aqui desses elementos, e dois deles de novo, como eu falei no começo, né? A retenção do processo da empresa é a minha contra-objeção para bater essa questão da ansiedade dos donos. Sim. Porque os donos ficam achando que dá para vender de qualquer jeito. Eles não sabem vender, a gente já falou disso em episódio aqui. E aí acho que não, vamos fazer... Cara, não é assim, não vai dar certo. Pode até dar certo, mas eu não replico. Sim. Então, esse instalar do processo comercial, principalmente baseado em script, faz a retenção do processo da empresa. Uma das coisas que aconteceu agora numa das operações também é de 4 vagas que eu tinha preenchido, 3 vagas que eu tinha preenchido e uma vaga estava para preencher. A gente perdeu ali para uma movimentação de time. Eu tô com um pré-vendedor só. Mas o que acontece? Dá a previsibilidade também de a gente botar essas próximas 3 vagas de volta e ter de novo o time cheio. Então, a retenção do processo da empresa faz essa garantia de que se uma das peças, óbvio, está dentro do script, uma das peças do processo de integração é o script, faz com que a gente organize isso e a gente tenha a previsibilidade, por exemplo, numa operação de entre o sexto ou oitavo dia, esse pré-vendedor esteja vendendo. E dentro do processo de closer é a mesma coisa. Então, ele vai estar treinado e tem a previsibilidade daquela data, ele já começa a vender também. Então, retenção do processo para a empresa. E o outro é a questão da segurança para o próprio pré-vendedor ou vendedor. Então, são 2 elementos que eu consigo combater de por que faz sentido o script. Então, para os donos, a retenção do processo de alto valor, não depende de mais ninguém, é só seguir. E para os resistentes, cara, vem comigo, eu quero te fazer bater meta. Eu não tô aqui pra ficar, te cobrando, não. Eu tô aqui pra te treinar. E bora lá que a gente vai bater meta junto. Então eu trago isso como uma ferramenta de segurança. Dani, e tem um ponto, entrando nessa questão. Lembra quando eu falo que tudo na venda tem que ser intencional? Por que o script me ajuda nisso? Porque o script, ele faz com que eu coloque só o que tem que ser intencional dentro de uma conversa de vendas. E se eu consigo fazer com que o meu time siga o script, eu estou fazendo com que o meu time fale só o que é intencional, só o que é necessário para vender. Então, o script é estratégico a esse ponto. Porque olha só, quando eu estou no marketing e eu vou construir uma página de vendas no marketing, ela é toda scriptada, ela tem um texto, uma copy bem desenhada. Tem método para isso. Tem método para isso. Aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que a diferença é que em vez de a pessoa estar lendo, o cliente estar lendo aquela página de vendas, eu tenho alguém comunicando aquela página de vendas. Por quê? Porque dentro de uma conversa de vendas, cada etapa tem um tipo de argumentação, cada momento eu tenho que falar um tipo de coisa. E muitas vezes, quando eu não tenho esse processo bem definido com um script desenhado, o vendedor, ele acaba se perdendo, ele acaba falando qualquer coisa, ele acaba, inventando coisas que são desnecessárias, acaba falando a mais do que ele precisaria falar. Isso acaba quebrando aquela conversa, aquela linguagem de persuasão que precisa ter. Uma página de vendas, ela é escrita em uma linguagem de persuasão. Um script de vendas, ele precisa ser conduzido através de uma linguagem de persuasão. E aqui, cara, uma coisa muito importante. Sabe o que acontece muitas vezes dentro de um processo comercial, Dani?
quando eu não tenho um script, eu não sei o que eu vou falar, eu tô aqui conversando contigo, e eu te faço uma pergunta e você começa a responder. Só que olha só, eu paro de prestar atenção na tua resposta, eu paro de prestar atenção na tua resposta, porque eu começo, na minha mente, pensar o que eu vou falar depois, que eu vou falar depois. Então eu não tô mais prestando atenção no que tu tá falando. Eu tô pensando, meu Deus, ele tá falando isso e eu tenho que falar alguma coisa depois. E aí eu foco só em pensar na minha próxima pergunta ou na minha resposta para o que tu tá falando. Quando eu tenho um script, não acontece isso, porque como eu já tenho internalizado em mim o que eu vou falar depois, eu consigo prestar atenção em você. Eu consigo trabalhar a minha escuta ativa. Eu consigo focar no que você está falando e você termina a sua resposta, eu pego esse gancho e encaixo a minha próxima pergunta. E aí o que acontece nesse processo, Dani? Quando eu tenho um script de vendas, é eu quem assumo o controle da conversa, não é o meu cliente. E dentro de um processo de vendas, de uma conversa de vendas, eu preciso assumir esse controle da conversa. Eu que tenho que guiar o meu cliente, não é o meu cliente me guiar. Tá, e agora me fala disso, agora me fala daquilo, tá, e como é que funciona? Não, calma aí. Volta aqui, eu tenho umas perguntas para te fazer e conforme você for me respondendo, eu já tenho outra pergunta para te fazer e pergunta através de pergunta, argumentação através de argumentação, eu vou chegar no momento da oferta. Então o script ele me traz isso. Ele permite que o vendedor, que o pré-vendedor, que quem está conduzindo, ele assuma o controle da conversa. Porque ele pode prestar atenção no cliente, tendo a tranquilidade e a segurança das coisas que ele vai falar depois. Ele não tem que ficar pensando, ele não tem que ficar, agora o cliente me trouxe esse argumento, agora eu tenho que vir aqui, pensar, raciocinar, desenvolver um próximo argumento para falar. O script também ele evita que fique aquelas pausas, aquele silêncio constrangedor do eu te faço uma pergunta, tu responde e eu não sei o que eu vou falar. O que eu faço agora? Tem uma coisa que é bem legal, que tu trouxe pro processo, que é tanto na apresentação de script, quanto na parte do onboarding, tanto do pré-vendas, né? Ou quando o treinamento, né, dos pré-vendedores que possam vir a ser fechadores, né? Serem vendedores. Explicar essa intenção, né? Então é muito legal esse cuidado de... Não é só ler o script. É feito todo um trabalho de ponto a ponto, qual é a intenção de cada parte do script, para que realmente ele entenda que, cara, não é um script, é uma ferramenta para te ajudar a conduzir o processo. E aí eu acho muito legal essa atenção que você, o Marcelo, que às vezes está com a gente na operação, essa atenção na hora de apresentar o script, tanto para venda quanto para pré-venda. Boa, Dani. Esse assunto é muito bom de falar, porque o script não é um roteiro, não é só um script para o cara seguir. O script é uma ferramenta. E qual que são as boas práticas para utilizar essa ferramenta? E a primeira boa prática para utilizar essa ferramenta é entender o que está por trás do script. É entender o porquê de cada pergunta. Voltando ao lance que dentro de uma conversa de vendas tudo precisa ser intencional, as perguntas que estão dentro do script, elas são intencionais. E quando eu vou treinar alguém para utilizar esse script, eu preciso explicar o porquê de cada pergunta. Porque essa pessoa vai conduzir esse script, ela tem que entender o porquê que ela está perguntando aquilo. E melhor, além de entender o porquê que ela está perguntando, ela precisa saber o que ela tem que ouvir de resposta. Porque o script, ele não está ali para eu perguntar. O script está ali para eu ouvir o que eu preciso ouvir do meu cliente. Aquela pergunta, ela tem o objetivo de trazer uma resposta. Ela não está ali como uma pergunta para uma resposta aleatória. Quando eu construo um script, que a gente vai falar muito no próximo episódio, eu construo o script baseado nas respostas dos meus clientes. Então, primeiro eu penso o que eu quero ouvir do meu cliente para depois eu encaixar uma pergunta. E quando eu tenho um processo baseado em script, eu tenho um processo baseado no cliente, porque eu vou construir um processo baseado no que eu quero ouvir do cliente. Então, cada pergunta, cada etapa da minha conversa de vendas é baseado em uma resposta que o cliente vai me dar. Então, quais são as respostas que eu quero ouvir do meu cliente que vão me conduzir para o fechamento da venda? É esse o grande poder do script. Porque se eu sei quais são as respostas, eu encaixo as perguntas desde o início até o final,
que vai me levar do início da conversa, elevar a consciência do cliente, fazer ele sentir dor, fazer ele falar que está perdendo dinheiro, que está deixando dinheiro na mesa, que ele não sabe como resolver, e no final me dá o sim. O sim que eu estou buscando, que é a minha obtenção de compromisso, que é o meu próximo passo, que é o tocar o sino com o meu cliente. Então, você tocou nesse ponto que é muito importante frisar, que o script não é o script por ser o script. As pessoas não pegam o script e saem executando. Elas entendem o porquê de cada pergunta e, principalmente, qual resposta que elas têm que obter com cada pergunta. Legal. E aí, então, a gente falou ali de script ser intencional, a gente falou da explicação da intenção de cada pergunta, e aí aqui eu vou falar um pouquinho do reflexo que aconteceu dentro de uma das operações que a gente está. Quando foi feito todo esse trabalho de apresentar o script, entender a intenção de cada pergunta, de cada etapa, e aí traz aquele elemento, né, que ajuda a ter essa segurança. Uma das coisas que eu vi numa dos monitoramentos do número de... Agora, a gente está falando de fevereiro de 2023 e março de 2023. A gente fez a instalação desse processo em fevereiro de 2023, onde a galera começou a ser treinada nesse processo, e aí em março a execução já estava acontecendo. A gente saiu de 23% em ligação atendida para 43% em ligação atendida e de 28% de agendamento para 43% em agendamento. Por que eu estou falando isso? Olha só que louco. As ligações que a gente escutava antes tinham baixa energia. E a quantidade de ligações que a gente começava a monitorar eram menos ligações. E aí, quando a gente começou a ver o script rodando na prática, e a gente começa a olhar na mesa de operação, começa a rolar, gente, é assim, ó, uma ligação atrás da outra. Os pré-vendedores e os vendedores têm tanta energia naquele momento que eles querem mais agendar. Eles estão com o script na ponta da língua, estão confiantes, a energia é outra, a fala é outra, a voz é outra, e é muito engraçado, em um mês de implantação. Então, você que está aí vendo e monitorando a sua operação, fique atento a isso. O script ele consegue trazer essa energia tanto para pré-venda quanto para venda, e é nítido a gente escutar tanto a gravação de pré-venda e venda antes e depois no script. Inclusive, a gente está agora fazendo trabalhos de fechamento, né? Olhando com mais atenção um processo de fechamento, e como vendedores ainda mais resistentes, a performance é baixa justamente porque ainda não encaixou, está resistente, tem falas de insegurança, tem falas de não, só mais umas perguntinhas, e aí tenta fugir do script. Então o script vai trazer essa energia e vai fazer com que o pré-vendedor ele queira agendar e o vendedor ele queira vender. Esse mais umas perguntinhas é quando esse cara que ainda está resistente, ele trata o script como um quiz. Um quiz, uma pergunta. Como perguntas e não como um roteiro que faz com que o cliente caminhe na jornada. Cara, é exatamente isso. E uma coisa que eu queria falar, né? Nesse caso, nesses exemplos que você está trazendo, esse é um script em processo de validação, que é diferente do EAG, quando eu trabalhava lá, que eu tinha um script maturado, validado. E aí chegava em 6 a 7 dias num treinamento, as pessoas saíam prontas executando aquele script e não tinha dúvidas, porque aquilo já tinha resultado. Eu falo muito isso porque, assim, quando eu construo um script novo para implementar e ele não deu resultado, eu tenho que vencer todas essas barreiras das dúvidas sobre o script. Agora, quando eu tenho um script que já dá resultado, que eu tenho 5, 7, 8, 10, 15 pessoas executando, e que passaram mais 20 ali antes executando e tiveram resultados, quem entra não tem como questionar o script, só executa, porque o resultado ele já está no script. Então, quando você tem um script dentro da tua operação que já está validado, com resultado, com conversão, chegam pessoas novas, elas treinam e vão para o campo de batalha com toda a segurança possível para executar. Porque se não converter na mão delas, não é o script, é ela. Porque tem outras pessoas já utilizando e tendo resultado. Aqui nesse caso que o Dani está trazendo, a gente implementou o script em fevereiro, começou a executar, rodar, testar, validar, melhoria contínua. E aí realmente às vezes demora a acontecer.
Agora, em março, era um script que já tinha rodado um mês e já estava validado. As próximas pessoas que forem entrar na operação, elas não vão entrar para testar um script. Elas vão entrar com um script validado que já tem uma conversão de 43%. E claro, a gente vai melhorando para aumentar essa conversão. E a gente está falando dessa conversão de 43% é de atendimento para agendamento, tá? Não é conversão de venda. Porque o script de vendas foi implementado agora em março. Isso. E aí ele está sendo ajustado ainda para ele ter a sua própria conversão para outras pessoas, outros vendedores converterem com ele. Então, essa é a importância de ter um script validado. Quando o script está validado, as pessoas entram para executar um processo que já funciona. Então, se elas não se adaptarem àquilo e não tiverem resultados, o problema é delas. Agora, quando a gente está no início, tem todo esse... Peraí, vamos ver se realmente o script está funcionando. Vamos ver se essa pergunta encaixa. Então, tem fases de maturidade no script. E o legal dessa maturidade é que precisa de acompanhamento. Não dá também para chegar lá e botar o script na mão, né, do time comercial. Tanto a gente está falando aqui de pré-venda e venda, porque faz parte da construção do bom script esse acompanhamento. Sim. Então, a gente está no processo agora de dia a dia acompanhar, escutar script de venda, pré-venda, escutar no dia a dia, dar feedback, ajustar o que está faltando com a insegurança. Aí é engraçado que a gente faz esse checkpoint sempre no final do dia, ali por volta das 5 horas da tarde, muito rápido, e a gente vê ainda algumas inseguranças, alguns medos, né? Porque a gente acaba tirando alguns elementos que existiam antes, por exemplo, de ficar mostrando muito o que é o produto, né? E a gente fala de algo de alta geração de valor e de resolver problemas, né? Você mesmo comenta, né, João? É preciso fazer com que um cara diga, que esse cliente diga que não sabe. Então, fugindo desse script, ele perde esse senso de eu preciso dessa solução, eu preciso desse serviço, eu preciso desse produto. Então, essas inseguranças são emocionais, são seguranças ali que normalmente eles já tentavam vender a qualquer custo. Quando a gente começa a ajustar, mesmo preso a inclusive falas, né? Mas eu nunca trabalhei dessa forma e tal, e eu acho que não vai dar certo. Mas calma, do jeito que você estava atuando, dava certo? E é muito louco, e ela prefere continuar dando, né, o baixo resultado do jeito que estava do que... Do jeito que é confortável? Do jeito que é confortável, do que, não, vou estudar isso aqui, vou validar. Então a gente vai lidando com esse dia a dia, né? Mas assim, a gente vai falar inclusive da liderança, né, desse time, mas faz parte do dia a dia escutar, mas agir de forma muito rápida. E o script é uma ferramenta muito poderosa e muito precisa, principalmente nesses resultados que a gente precisa, que é a venda. Tanto pré-venda e venda, a gente precisa estar muito atento a essa questão do script. Eu vou só bater numa tecla de novo, né? Que, enfim, até às vezes sendo um pouco repetitivo, mas essa tal da ferramenta chamada script, ela permite justamente isso. O cara que ele tá inseguro, o cara que ele, às vezes, ele vai muito pro lado de falar de característica, ele vai muito pro lado de falar do produto, e se eu tenho um script, uma liderança forte para fazer com que as pessoas sigam o script, não tem como ele ficar na zona de conforto dele falando o que é fácil. Ele vai ter que falar o que é necessário, o que precisa ser falado. Ele precisa treinar para isso. Então, o que acontece no campo de batalha quando a gente entra numa operação, e eu te falo isso porque a gente também está em outra operação, na qual eu tô lá dentro dessa operação muito forte, e todas as construções de conversas com o cliente é falando, essa não, vem para cá porque esse treinamento tem tantas horas, porque ele vai fazer isso contigo, porque esse treinamento tem tal atualização. E, cara, é só característica, é só falando sobre produto. Não fala em nenhum momento sobre o cliente. Por quê? Porque não tinha nenhum script. Porque não tinha nada escrito para as pessoas seguirem. Elas só pegavam e faziam do conhecimento delas. E o conhecimento comum, o senso comum quando eu vou vender, eu vou pegar meu produto, vou pegar esse livro aqui do Leonardo Castelo e vou falar que esse livro aqui, ele tem uma capa preta, esse livro aqui ele vai te falar sobre sonhar, esse livro aqui ele tem tantas páginas, porque esse livro aqui tem tanto de conteúdo. E é isso. Não vai falar da transformação. E quando eu tenho uma mentalidade para construir um script, eu vou colocar
tudo que uma conversa de vendas precisa dentro do script. E vou fazer e garantir com que aquela pessoa aprenda, estude e execute aquele script e execute tudo que uma conversa de venda vai precisar. Então, quando eu falo do Spin Selling, que tem as 4 perguntas, as 4 etapas da venda, eu coloco isso dentro do meu script. E aí eu tenho aí uma conversa de vendas baseada em Spin Selling, baseada em um método que funciona. Então, cara, os benefícios do script são enormes. E é por isso que eu acredito em script. Porque esse script vai me dar indicadores, números, vai me dar previsibilidade, vai me dar segurança e vai fazer com que eu consiga treinar times. Vai fazer com que eu consiga construir um processo de formação de vendedor faixa preta e não dependa mais do vendedor estrela, que é o cara que vai pegar a bola, matar no peito e resolver com o jeitinho dele, com o conhecimento que ele tem sobre a empresa. E quando acha esse vendedor estrela, né, João? Porra, qual foi a última vez que tu entrou numa empresa que tinha um vendedor estrela? Eu falei pro João aqui, a gente tava no bastidor falando, em todas as operações que eu entrei aqui nos últimos 6 anos, eu não encontrei nenhum desses vendedores estrela, né? Aí você falou, eu era o vendedor estrela, né? Sim. Mas você era ou não? Você, na verdade, queria galgar uma gestão. Sim. E normalmente o vendedor estrela que a gente fala é aquele vendedor que vende bem sozinho, ele que se vira sozinho, ele que quer tomar a situação da coisa, mas ele não quer gerir, ele não quer crescer no negócio, ele quer vender. Sim. Mas aí, cara, eu nunca encontrei esse cara, né? Sim. Então a gente fica refém de pessoas inseguras no dia a dia, com medo de vender, e a operação ela não acontece. Eu tô me coçando aqui para não entrar no assunto de como construir um script, que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Mas, cara, eu acho que para esse episódio é o suficiente. Vou deixar aqui esse looping aberto não pro próximo, talvez, mas pros próximos episódios a gente vai ter um só para falar sobre como construir o script e aí na sua operação. Cara, fala aí, Dani, qual que é a grande sacada que você deixa para quem escutou esse podcast? Cara, acho que vou fazer um pacotinho de sacadas aqui. A primeira é segurança, né? Para o teu pré-vendedor, para o teu vendedor. Então isso é muito importante, porque ele precisa vender, então ele precisa ter segurança na venda. E depois aqui, a retenção, né? Retenção do processo para a empresa. O que a gente vê é que, por exemplo, pré-vendas é uma área que tem muito turnover, né? Tem muita rodagem ali na área de pré-venda. E tá tudo certo. Se pré-vendas quiser ir embora e a gente quiser botar alguém ali, esse processo ele continua. Então você não passa uma dor de barriga na sua operação. Então, segurança e retenção do processo para a empresa. Cara, a sacada que eu deixo é que o script é muito mais sobre o que você quer ouvir do cliente do que sobre o que você quer falar para o cliente. Então, quando a gente entende isso, é fundamental. E o próximo episódio que a gente for falar sobre script vai descrever exatamente o que eu estou falando sobre o que você precisa, o que você quer ouvir do cliente e principalmente por que o script ele é construído de trás para frente. Agora, queria dizer que foi um prazer inenarrável estar com vocês para mais esse episódio e queria pedir com muito carinho para vocês darem um like nesse episódio se vocês estiverem escutando e assistindo pelo YouTube. Se estiverem escutando no Spotify, tira um print, vai lá lá no Instagram e marca o @Talksino Podcast, marca @João CS Rosa, @Dani Botelho, DANNY, e compartilha com outros empresários, com outros gestores que estão no campo de batalha também do marketing e do comercial, para a gente ajudar cada vez mais pessoas que precisam desse conteúdo. E por último, Dani, quero te dar as honras para bora lá tocar o sino. Toca o sino.